Estamos todos online. Olá, olá. Então, eu queria dar boas-vindas a todos. Eu sou o André Natan, eu sou pneumologista aqui do INCOR, do Hospital das Clínicas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre pneumonia adquirida na comunidade. Eu vou chamar aqui dois professores que eu estou muito feliz. A doutora Rosemary falou que eu preciso dizer que eu estou muito feliz de recebê-la aqui, porque eu sempre sou um entusiasta da presença do doutor Rodrigo Atanásio, quando ele está nas nossas lives, e hoje ele não está, mas ele não será menos abrilhantado a nossa noite, menos do que com a doutora Rosemary e o doutor Ricardo Martins. Doutora Rosemary, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Doutor Ricardo Martins, que vai falar depois dela, é pneumologista da SBPT, professor da Universidade de Brasília e pneumologista do Hospital Universitário de Brasília. Eu preciso agradecer a organização da Sociedade Brasileira e o apoio dos nossos patrocinadores, Axé, Bayer, Boehringer, Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi, Vertex e Zodiac. Acho que eu falei todo mundo. De novo, eu queria agradecer a todos pela presença, e eu passo agora a palavra para a doutora Rosemary Maurici. É um prazer tê-la aqui, olha só que delícia, é um prazer tê-la novamente, mais uma live. Vai falar um pouco aí sobre PAC e Covid, depois complementado pelo doutor Ricardo. Boa noite, obrigado, André. É um prazer estar com você e com o doutor Ricardo. Eu gostaria de agradecer o convite, da sociedade, e eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para a gente dar início, então, a essa discussão. A proposta é que eu fale alguma coisa sobre epidemiologia da PAC em tempos de Covid e sobre os fatores de risco, então, para a PAC. E a seguir, então, o doutor Ricardo vai abordar a questão de tratamento. De forma rápida, a gente vai apresentar isso para que depois possamos abrir para perguntas, que parece que essa é a ideia principal. Então, falando de prevenção de PAC em tempos de Covid e em tempos de não Covid, Então, o maior arsenal que nós temos, em termos de prevenção de pneumonia adquirida na comunidade, é a vacinação. Então, a vacina para influenza anual, a vacina pneumocócica, pneumo 13 e a pneumo 23, e, obviamente, como nós estamos tratando de pneumonia adquirida na comunidade no âmbito da Covid-19, obviamente, a vacinação com 2 doses da vacina para Covid. Então, em termos de prevenção, a gente vai abrir a discussão posteriormente para os quadros menos graves de pneumonia pneumocócica e de doença pneumocócica invasiva, com o uso da pneumo 13 e pneumo 23, evitar a influenza através da vacinação e, com isso, diminuir a incidência de infecção bacteriana secundária a essa infecção viral, e, obviamente, a vacina para Covid-19, configurando quadros menos graves e quadros menos agressivos, e, com isso, também diminuir a incidência e a gravidade das pneumonias adquiridas, tanto na comunidade quanto aquelas adquiridas posteriormente em ambiente hospitalar, naqueles pacientes que necessitam de internação. O que a gente considera como fator de risco para a pneumonia adquirida na comunidade ou para infecção bacteriana secundária, que a gente chama, após a infecção viral? Os quadros de viroses respiratórias, eles configuram um maior risco conhecido para infecção bacteriana das vias aéreas, Então, notadamente, a gente sabe que as pessoas adquirem uma virose respiratória e, posteriormente, correm um risco, então, de evoluir com uma infecção superposta, aí causada, então, por bactérias. O vírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma dinâmica um pouco diferente dos vírus respiratórios conhecidos,
Então, além de ele ter uma ação no epitélio respiratório, ele também tem uma ação muito importante no endotélio e provoca um processo inflamatório sistêmico muito proeminente. Então, esse fator de risco, ele fica multiplicado naquele paciente que tem COVID. Primeiro pelo dano epitelial e segundo pelo processo inflamatório sistêmico, né, com desvio de todo o sistema imunológico para combater aquela infecção viral, deixando então o aparelho respiratório suscetível a essas infecções bacterianas. Então, qualquer infecção viral, seja ela por SARS-CoV-2 ou por viroses respiratórias habitualmente conhecidas, eles configuram, então, um fator de risco para a infecção bacteriana, principalmente pela lesão do epitélio, né, e por diminuição da ação do sistema mucociliar, né? Então, as bactérias encontram aí um ambiente propício, né, com uma queda da imunidade local, com diminuição de IgA, e também uma queda de imunidade sistêmica, já que o processo inflamatório viral é muito importante. Então, esse estado de imunossupressão, por assim dizer, local e sistêmico, então ele propicia essa infecção bacteriana secundária. Então, eu imaginei a gente provocar, né, essa discussão com algumas perguntas básicas, né? Então, a primeira delas, qual é a frequência, né, de pneumonia adquirida na comunidade no âmbito da COVID? Então, teoricamente, nós deveríamos esperar um aumento muito grande dessa incidência, né, com patógenos mais agressivos, com patógenos resistentes, e, na realidade, praticamente todos os estudos publicados que dirigem, né, a metodologia para a pesquisa de pneumonia adquirida na comunidade mostram exatamente o contrário. Eles mostram, por exemplo, que as infecções comunitárias e bacterianas, elas são da ordem de 3,1% naqueles indivíduos acometidos pela Covid-19. E os agentes responsáveis por essa co-infecção são exatamente aqueles que nós esperávamos ou que nós isolávamos em épocas que não eram pandêmicas, principalmente Streptococcus pneumoniae e Staphylo aureus, né? Então, o que a gente poderia jogar como premissa, né? Por que essa frequência ela não é tão alta, ela não aumentou tanto? Na realidade, junto com a pandemia, nós temos o isolamento social. Junto com a pandemia, nós temos o uso de máscara. Junto com a pandemia, nós temos uma série de outros cuidados de prevenção que fazem com que as infecções virais outras se tornem menos frequentes e, portanto, a suscetibilidade das pessoas às infecções bacterianas também se tornam menos frequentes. Então, a co-infecção comunitária ela foi incomum no âmbito da COVID. E isso se repete em uma série de outros estudos em locais diferentes. Então, um estudo, por exemplo, na Alemanha, mostrou diminuição de incidência. Também outros estudos realizados na Espanha e outros países da Europa demonstraram uma baixa incidência de infecção bacteriana da ordem de 8%. Tanto na população geral, quanto naquela população acometida pela Covid-19. Ainda pensando, né, em qual a frequência da PAC no âmbito da Covid, os indivíduos que são manuseados do ponto de vista ambulatorial e que são manuseados do ponto de vista hospitalar podem apresentar essa infecção nas duas vertentes, né, ou como uma infecção adquirida na comunidade ou como uma infecção bacteriana pós-viral adquirida em ambiente hospitalar. Quando nós falamos de infecção bacteriana adquirida no ambiente hospitalar, principalmente naqueles pacientes que vão a tratamento em unidade de terapia intensiva e que são submetidos à ventilação mecânica, a prevalência e a incidência dessas infecções bacterianas, como, por exemplo, a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é um pouco maior.
mas quando nós avaliamos aqueles pacientes que estão na comunidade, que vieram da comunidade, essa pneumonia ela é considerada e foi vista como um evento raro. Além disso, outra pergunta para a gente discutir posteriormente seria, naqueles pacientes que desenvolvem pneumonia adquirida na comunidade, quais os agentes etiológicos da PAC no âmbito da COVID? Seriam agentes mais virulentos? Seriam agentes mais resistentes aos antimicrobianos comumente usados? Ou seriam agentes idênticos ou muito semelhantes àqueles que nós encontramos na época fora da pandemia? E os estudos também demonstram, estudos feitos com identificação desses agentes por técnicas de biologia molecular, por técnicas de cultura quantitativa, sorologia e detecção de antígenos, de que os patógenos mais comuns são o Streptococcus pneumoniae, o Staphylo aureus e o Haemophilus influenza, ou seja, uma flora muito semelhante àquela que nós encontrávamos em épocas fora da pandemia. Uma terceira pergunta seria, então, bom, se nós não temos um aumento de incidência, se nós não temos agentes etiológicos diferentes, nós teríamos um comportamento diferente da pneumonia adquirida na comunidade em grupos específicos? Os estudos realizados na população de idosos mostram que a frequência de PAC nos idosos antes e depois da pandemia, ela diminuiu. Ela diminuiu e alcançou-se, então, um número significativamente menor de eventos. Qual é a justificativa para isso? Que os vírus são gatilho para a pneumonia adquirida na comunidade. E que talvez esse grupo específico, né, de pessoas, os idosos, eles foram os primeiros a ficar em isolamento social, as crianças passaram a circular menos e, portanto, a carrear menos os vírus habituais respiratórios, e então isso contribuiu para a diminuição da incidência e para a diminuição dos eventos, né, nessa população. E, por último, a pergunta de $1 milhão, né? Qual o impacto do diagnóstico correto da PAC no âmbito da COVID? Então, se nós não voltarmos, né, a nossa atenção, a nossa anamnese, o nosso exame físico e os exames complementares para, de fato, tentar separar aqueles pacientes que têm somente infecção viral daqueles que desenvolvem a infecção bacteriana sobreposta àquela infecção viral ou subsequente àquela infecção viral, sabe-se que os estudos que mostraram 8%, né, de incidência de pneumonia adquirida na comunidade também demonstraram que 72% desses indivíduos receberam antibiótico. Então, mesmo que só confirmada em 8%, o uso de antimicrobianos chegou a 72%. Né? Então, ele excedeu em muito o número de pessoas realmente diagnosticadas. E isso aumenta, né, o risco de resistência, uma pressão de seleção por organismos resistentes, obviamente contribui para eventos adversos e para complicações, como, por exemplo, a infecção pelo Clostridium difficile. Então, essas 4 perguntas eu deixo, né, em aberto para a gente poder discutir e poder aprofundar um pouquinho mais a justificativa para esses achados. Obrigada. Super obrigado, professora. Agora eu vou passar, então, a palavra para o doutor Ricardo, que vai continuar a nossa discussão, para falar um pouco sobre tratamento. Queria só lembrar a todos para mandar as perguntas aqui, porque eu acho que mais gostoso e mais interessante do que a gente assistir as apresentações e a gente trocar ideia depois, tirar dúvida, falar sobre cada um, sobre a sua experiência, né, em pneumonia e também ao longo da pandemia. Doutor Ricardo, por favor, então a palavra é sua agora. Muito obrigado, André, Natan, boa noite, Rosemary, um prazer revê-los, é uma satisfação muito grande participar desse grande evento que a sociedade criou, nesse momento de pandemia, né? E, então, me sinto honrado em estar aqui presente para discutir um pouco desse assunto com vocês. Vou passar minha apresentação, sem mais delonga.
Então, já foi citado aí, né, que nosso encontro é para fazer uma discussão sobre pneumonias adquiridas na comunidade. Então, um dos fatores que mais é interessante para nós é exatamente conviver com pneumologistas excepcionais, como estão listados aí ao lado, tirando o meu nome, mas Rosemary e André Natan são realmente referências, e eu me sinto muito honrado em estar do lado deles, e agradeço muitíssimo aos organizadores do evento por me postarem ao lado deles. Né? Ricardo, consegue colocar em modo apresentação? Desculpa, a gente está vendo ela. Opa, vamos lá Isso. então. Pronto. Desculpa, Maravilha. pessoal. Imagina. Obrigado. Então, aqui são os meus vínculos, né? Já foram citados pelo doutor André, e tem um vínculo que eu gosto muito de citar, que é ser integrante da Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade, a qual pertencem aí o doutor André e a doutora Rosemary. Bom, essa associação entre vírus e pneumonia adquirida na comunidade já é sobejamente conhecida, a professora Rosemary já apresentou aí, e sabe-se, né, que essa associação gera uma mortalidade maior nos pacientes. Provavelmente, já também foi apresentado pela doutora Rosemary, há uma atuação no sistema imunológico. Né? Então, e a gente está aprendendo isso aí com o novo coronavírus, né? A morte por esses pacientes, aqui é citado influenza, mas certamente o coronavírus entra aqui também. Parece ter uma desarticulação da resposta imune, e isso propicia, né, a gravidade de pneumonias em alguns desses pacientes. O diagnóstico de pneumonia, a gente sabe que ele é centrado nesses 4 aspectos. Né? É um diagnóstico clínico, onde se pretende também apurar, através da história clínica, o local de aquisição, avaliar o estado imunitário e a via de infecção. Então, pneumonia adquirida na comunidade, ela pode ser identificada quando a gente tem aí esses sintomas respiratórios agudos, né, que podem vir associados ou isolados, vinculados a sintomas sistêmicos, com alterações ao exame físico e o aparecimento de uma opacidade radiológica nova. Então, reforçando aqui aquilo que a doutora Rosemary citou, da importância da gente sentar junto ao paciente, fazer uma história clínica, exame físico minuciosos. A pneumonia adquirida na comunidade e a infecção pelo novo coronavírus tem algumas particularidades. Ela é o terror de todos nós, né? Toda vez que a gente trata de um paciente com infecção viral, a gente fica preocupado realmente com o quadro de pneumonia, que no novo coronavírus, com a infecção do novo coronavírus, surge em torno do 5º, 8º dia de doença, talvez até o 10º. E é caracterizado por quadros, às vezes, assintomáticos. Muitas vezes é apenas um aumento da frequência respiratória. Então, chama atenção aí para não esperar aqueles sintomas clássicos, né, de febre, tosse e dor torácica. Muitas vezes a gente tem sinais subliminares. A tosse é seca, em geral, e a febre pode não estar presente em todos os casos. Então, apresentações atípicas, especialmente em idosos, é muito frequente. Já foi dito aí, não há sintomas e sinais específicos de COVID que diferenciem de outras infecções respiratórias, né? E especificamente as virais. E chamar atenção, então, para esses sinais de alarme, né? Tal como frequência respiratória, crepitações na ausculta respiratória, taquicardia, cianose. E aqui, essa saturação abaixo de 95%, isso aqui é mais uma medida de saúde pública, né? Quer dizer, encaminhar o paciente mais precocemente, antes de que os sinais de alarme tornem sinais mais críticos. A pneumonia adquirida na comunidade, todos sabem disso, quando fora do ambiente hospitalar, se após 48 horas de internação, então são pneumonias associadas ao hospital, nosocomial, né? Chamando a atenção para as pneumonias associadas a cuidados de saúde. Perdão aqui pelo erro de digitação. A via de infecção, ela pode ser pela via respiratória superior, por microaspiração ou aspiração. Atenção para doentes que têm disfunção de deglutição, especialmente os idosos, que costumam fazer muitas infecções pela essa disfunção.
pela disseminação hematogênica e pela aerosolização, e aí é que estão alguns germes que podem se alocar no pulmão através dessa via de infecção. Alguns fatores modificadores respiratórios podem predispor à infecção por gram-negativos ou pseudomonas, aí estão listados. Como essa aula está gravada, a gente não vai ficar aqui citando, né? Depois a gente pode ou até discutir no bojo aqui dessa reunião, ou até posteriormente por meio de mensagens da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Então, a etiologia vai depender, muitas vezes, da gravidade da infecção. Então, vejam que a Streptococcus pneumoniae ele prevalece em todas as formas de modalidade de tratamento da PAC, né? Destacando aí a legionela como um agente que leva o paciente de pneumonia adquirida na comunidade a internações em UTI, por exemplo. Então, esse é um trabalho clássico que é até citado nas nossas diretrizes de manuseio da PAC. Né? Aqui é a tabela de Fine colaboradores. A gente trabalha sempre estabelecendo a gravidade antes de planejar o tratamento, que é empírico, né? Então, quanto mais dados a gente obtiver da anamnese e exame clínico, melhor para o manuseio do tratamento. Aqui a pontuação, todos conhecem bem, né? Vai desde formas menos graves, né? Ambulatorial, que a gente pode tratar ambulatorial, até formas mais graves, que a internação se dá até em UTI. Esse é um trabalho que a gente usa para avaliação de gravidade nas nossas diretrizes, né? O CURB 65, também todos conhecem, eu vou passar mais rapidamente. Na impossibilidade de ter ureia, a gente pode usar, então, o CRB 65, chamando a atenção de que o indivíduo, por si só, por ter uma idade de 65 anos, não está grave. Ele precisa ter desses elementos de gravidade para que se pontue a idade como um fator de gravidade. Há também aqui uma avaliação sobre critérios de gravidade que levam o indivíduo para a UTI, critérios maiores, um deles já é suficiente para decidirmos pela internação do paciente na UTI, ou 3 critérios menores, desses listados aí, nesse já positivo, que podem fazer com que também tomemos a decisão de encaminhar o paciente para um ambiente de UTI. Tem outros fatores que estão ali citados, aqui abaixo, que podem também ser elementos de julgamento para uma decisão se interna o paciente em UTI ou não. Eu queria chamar muita atenção a esse diapositivo, na primeira diretriz que nós fizemos para manuseio de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, e eu queria chamar a atenção para a importância de, se o paciente for grave, da solicitação de exames. Porque, como o tratamento é empírico, esse empirismo pode ser reduzido com a realização de exames. Quanto mais grave o paciente, mais exames a gente deve investir, claro que na medida da possibilidade. Então, sendo inclusive um pouquinho mais invasivos, através da broncoscopia ou do aspirado traqueal. A nossa atual diretriz, que foi publicada no Jornal Brasileiro de Pneumologia de 2018, ele trabalha em 3 estratos de pacientes. Aquele paciente em regime ambulatorial, sem comorbidades, pode ser escolhido, pode ser optado pela amoxicilina, isoladamente, ou associação amoxicilina mais ácido clavulânico, ou o uso de macrolídeos. Então, isso ficou em aberto para a escolha da pessoa que estiver examinando o paciente. Se o paciente tiver um fator de risco, ou doenças graves, concomitantes, ou uso recente de antibióticos, aí se sugere a associação do beta-lactâmico com macrolídeo, ou, no caso de alergia a essas medicações, o uso de quinolonas respiratórias. A proposta da sociedade é restringir as quinolonas a situações em que haja alergia à medicação, poupar essas medicações para situações mais críticas, né? Já que são poucos os antibióticos que dispomos no mercado para trabalharmos a infecção respiratória.
Pacientes que necessitam de internação hospitalar, então a proposta da sociedade é o uso da cefalosporina de terceira geração ou a ceftriaxona ou a cefotaxima, associado a um macrolídeo, que pode ser azitromicina ou claritromicina, ou o uso isolado de uma quinolona respiratória, levofloxacina, moxifloxacina ou gemifloxacina. Numa situação de internação em UTI, não havendo assim, um aspecto específico, né, de apresentação clínica do paciente, a ideia é fazer a cefalosporina de terceira geração ou ampicilina e subactam associada a macrolídeos ou cefalosporina de terceira geração com uma quinolona respiratória. A prescrição de corticoide à pneumonia adquirida na comunidade tem sido defendida para PAC grave, porque reduz o tempo de internação, minimiza o tempo de estabilização clínica, a taxa de ventilação mecânica e a progressão para SARA. Quanto à mortalidade, ainda há necessidade de novos estudos. Com relação a alguns aspectos do tratamento da PAC, né, essa duração ela não está pré-determinada, ela vai depender da resposta clínica do paciente. Por exemplo, estabilização de sinais vitais, normalização da função cognitiva, apetite do paciente, desenvoltura, né, na internação, seja ela hospitalar ou em casa mesmo. Muito importante é fazer o monitoramento do paciente, e aqui se propõe que, após 48 horas, se avalie a resposta ao paciente, podendo até, eventualmente, suspender, trocar o tratamento, dependendo das condições em que ele se apresentar. Então, isso é importante porque esses pacientes complicam muito, né? Independente de ter infecção viral ou não. Então, a nossa preocupação não é só simplesmente prescrever o tratamento, é saber como eles respondem ao tratamento. E a suspensão da antibiótico terapia vai depender da resposta clínica do paciente. Em geral, se espera de 48 a 72 horas após o último período febril para suspender o tratamento, exceto se houver complicações, como endocardite ou meningite. E para não dizer que não falei de flores, né, essa é uma foto tirada aqui, na secura imensa que nós estamos tendo aqui, atravessando aqui em Brasília. Nós estamos com uma umidade do ar em torno de 20%, abaixo disso, e com uma temperatura de 36 graus. Mas isso nos propicia fotos como essa aqui, esse maravilhoso cerrado que nós temos aqui ao lado da nossa cidade. Nós temos uma floresta, nós vivemos numa floresta, né? E às vezes a gente encontra cenas como essa aqui. Agradeço muito aí pela atenção. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, doutora Rosemary. Doutora Rosemary, você não está aparecendo para mim aqui, mas eu acho que você está aí me escutando. Eu acho que a gente pode começar agora, conversar um pouquinho. Eu queria fazer algumas perguntas, agora estou vendo todo mundo. Eu queria fazer algumas perguntas, a gente tem algumas perguntas do chat. Queria agradecer de novo o convite da Sociedade Brasileira, de novo a honra de poder dividir essa mesa aqui com os dois colegas, e queria agradecer muito aos participantes que estão aqui nos ouvindo. A primeira pergunta da Débora, ela pergunta se é válido colher cultura de escarro em pacientes não entubados, e se vocês usam o quantitativo da cultura ou simplesmente o qualitativo desse resultado da cultura. Acho que essa é uma pergunta que sempre dá muita briga, inclusive na nossa nova diretriz, sempre tinha um embate grande sobre quanto colher escarro é válido ou não nos pacientes não graves, né, os pacientes não entubados. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, o que vocês acreditam que seja mais pertinente na PAC. Vou começar, então. O diagnóstico, como a gente está pensando no âmbito da COVID, tá? No âmbito da COVID, há uma tendência a se achar que a gente tem que solicitar mais exames para fazer diagnóstico, para identificar o agente etiológico, né? Na realidade, os estudos demonstram que a conduta ela deve ser a mesma daquela para a PAC, fora
do âmbito da COVID, né? E aí a cultura de escarro, ela tem o seu papel, a pesquisa do agente etiológico, ela é indicada naqueles pacientes que não respondem ao tratamento clínico, em que há uma falha do tratamento hospitalar, ou que são admitidos em unidade de terapia intensiva. O escarro, ele vale quando a cultura é quantitativa nessas duas condições. O ponto de corte é 10/6 unidades formadoras de colônia por ml, porém, a gente tem que ter certeza que o escarro tem qualidade. E essa qualidade, ela é mensurada, né, pelo número de células epiteliais e pelo número de leucócitos por campo de grande aumento, né? Então, se for um escarro que tiver menos de 10 células epiteliais por campo de grande aumento ou mais que 25 leucócitos, ele é um verdadeiro escarro. E a cultura quantitativa desse escarro, se identificar um agente bacteriano, né, ele com certeza é um dos responsáveis pela infecção. Então, nesses casos específicos, né, paciente que não responde ao tratamento hospitalar, paciente que está internado em unidade de terapia intensiva ou que está sob ventilação mecânica, você pode fazer cultura do aspirado traqueal, aí o ponto de corte é menor, né? É 10/5, e no lavado broncoalveolar é 10/4. Mas sim, com laboratório com experiência, utilizando esses critérios de verdadeiro escarro e indicado especificamente nessas situações, pode ser útil. Lembrando também que eu acho que é interessante que foi discutido na última diretriz de pneumonia hospitalar, que eu acho que não é o ponto aqui, que a gente pode usar a cultura da secreção traqueal em detrimento do lavado, né? Então, medidas não invasivas, quando bem colhidas, elas têm uma sensibilidade boa o suficiente, uma especificidade boa o suficiente para a gente poder utilizar, que era uma coisa que também se discutia muito, né? O meu paciente com PAV, se eu vou fazer um lavado broncoalveolar dentro de uma piora, se eu posso colher cultura de secreção traqueal. Eu vou agora passar, então, para o doutor Ricardo, uma pergunta super fácil. Queria agradecer a doutora Irma Godoy, que está aqui fazendo a pergunta, dando um oi também para a professora Jaqueline Ota, que nos agradeceu pela participação, e a gente que agradece pelo convite. E a doutora Irma faz uma pergunta que eu acho que é extremamente relevante, que é sobre comentar sobre o perfil de resistência à azitromicina no Brasil. Então, o quanto a gente pode usar macrolídeo ou não como monoterapia, se a gente tem aqui no Brasil essa segurança. E eu já estendo a pergunta para os nossos dois palestrantes, depois do absurdo uso indiscriminado de azitromicina no Covid, o que vai ser desse antibiótico para tratar a PAC, né? Isso a gente ainda está discutindo pré-Covid, né? Mas eu queria que cada um de vocês desse um pouco os dados que a gente tem, se seria seguro hoje, e um pouco do que vocês esperam depois da pandemia. Ou depois não que ela acabou, né? Mas no durante e no pós. Bom, eu quero dizer que eu me sinto honrado com a participação da professora Irma e da professora Jaqueline Ota, e quero cumprimentá-las pela brilhante gestão que estão fazendo na sociedade, em especial espelhado aí pelo último congresso de asma, DPOC e tabagismo, achei espetacular. E aí, assim, a pergunta é muito boa, realmente. Eu tive, em função até de uma pergunta que nosso moderador já tinha nos encaminhado, eu fiz uma pesquisa, eu não tenho, assim, uma resposta precisa para dar, embora a gente saiba de antemão que naquelas regiões onde há uma resistência maior do que 25%, a gente deve evitar o uso isolado de macrolídeo. Seguramente isso está acontecendo no nosso país nesse momento. Mas eu não encontrei, não sei se vocês encontraram, pesquisa brasileira a respeito disso. Mas eu suspeito de que a gente tenha realmente um teor de resistência ao macrolídeo, especificamente à azitromicina, muito grande. Eu não acho aconselhável tratar, nesse momento, pneumonia comunitária adquirida na comunidade com macrolídeo isoladamente. É a minha opinião, não sei. Gostaria também de ouvir muito a opinião dos colegas. Eu gostaria só de fazer uma observação. Pelo estudo Centre, nós ficamos abaixo desse 25%, que seria
o limite aceitável, né, para você poder utilizar. Na realidade, no âmbito da COVID, a gente não tem esse dado, né? Então, os dados que a gente tem de resistência ou de percentual, eles são anteriores à pandemia. O que eu queria chamar a atenção, eu concordo com o doutor Ricardo, mas o que eu queria chamar a atenção é que parte desse uso indiscriminado é com a justificativa da azitromicina ser imunomoduladora, né? O que é uma falácia, né? Porque ela passa a ser imunomoduladora com uso prolongado, né? Minimamente 15 dias ou além disso. Então, a justificativa, né, no âmbito da COVID especificamente, que é o mote, é esse, mas é imunomoduladora. Então, aí você contribui muito para a pressão de seleção de germe resistente, foi isso que aconteceu no mundo inteiro, né? Então, os índices de resistência estão aumentando e, claro, isso é uma impressão, mas se 82% são tratados, né? E só 8% tinham PAC no âmbito da COVID, a gente está usando muito antimicrobiano e principalmente a azitromicina como monoterapia. Então, isso, consequentemente, vai ter uma pressão de seleção de germe resistente e vai repercutir no período pós-pandemia no tratamento da PAC, com certeza, né? Não precisa ter dados muito recentes para a gente poder prever isso. É isso que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Então, essa atenção para seguir o guideline de tratamento, o uso racional de antimicrobianos, o tratamento dirigido para aqueles pacientes em que a gente consegue, né, identificar o agente etiológico, então, ele é desejável. Também concordo que o uso de azitromicina tá absurdamente alto, né? E só colocando que tem um survey que a Organização Pan-Americana de Saúde faz, chama CIREVA, que eles usam os pneumococos, principalmente de doenças mais invasivas, como meningite, ou quando tem isolados em hemocultura, e a gente já está batendo uma resistência mais alta mesmo. Então, acho que está realmente ficando difícil de utilizar a monoterapia com macrolídeo quando a gente tem o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. E aí eu vou perguntar para vocês, então, o desafio que eu acho que na COVID todo mundo se deparou com isso, e a gente já vinha discutindo, né, todo congresso que a gente dava aula, assistia aula, discutia, ATS, europeu, brasileiro, o papel do vírus na pneumonia adquirida na comunidade. Tem estudo citando 60% de etiologia viral, tem estudo citando 30% de etiologia viral. Então, qual que é a impressão de vocês? Onde entra o vírus? Se ele é a professora Rosemary já chegou a colocar isso um pouco na aula dela, né? O quanto que ele participa da fisiopatologia da pneumonia bacteriana. Qual é o momento que a gente conseguiria fazer esse diagnóstico? Se a gente tem algum exame atual que a gente consiga facilitar a vida do clínico quando se depara com um quadro infeccioso respiratório, quanto isso pode ser viral ou bacteriano. O que se usa hoje é técnica de biologia molecular, né? Painéis virais que permitem identificar. O que os estudos mostram é que, claro, existe pneumonia adquirida na comunidade causada por vírus, mas o fato de você isolar um vírus por biologia molecular não significa que ele seja o agente etiológico principal, né? Então, isso tem que ficar muito claro. A gente nem sabe se esse vírus é viável, né, quando ele é identificado por biologia molecular. Então, o papel dele provavelmente é mais como facilitador na fisiopatologia da infecção bacteriana superposta, né, do que como agente causal único, né? Tanto é que na infecção pela COVID, em 0,1% é que são diagnosticados indivíduos com superposição viral, ou com uma infecção por um segundo vírus, né? Na realidade, o que se acha é a infecção bacteriana superposta à infecção viral inicial. Então, o papel do vírus é óbvio, é inequívoco, mas
é muito mais fácil você isolar a gente por biologia molecular do que por cultura, por exemplo, né? Então, a gente despende muito, esses estudos que mostram 30%, 40%, eles procuram o vírus com mais afinco do que procuram as bactérias. Então, acho que tem um viés metodológico aí que faz elevar essa prevalência. Mas, claro que existe, mas principalmente como papel facilitador, não só na minha opinião, mas é o que mostram os estudos de etiologia recentes. Eu queria destacar aí alguns aspectos da parte clínica, né? O que se sabe é que, passado o 5º dia, se você tem uma nova infecção, a chance de ser bactéria é grande, exatamente por esse aspecto que foi citado pela professora Rosemary. Então, você está acompanhando o paciente, ele entra no período de efervescência da infecção viral e volta a fazer um novo período de febre, principalmente com tosse, expectoração purulenta, então a chance de ser bacteriana a infecção é grande, né? Um tempo atrás, a gente estava valorizando muito também a procalcitonina como um elemento de diagnóstico para a doença bacteriana, mas isso tem caído por terra aí com as observações do andamento das infecções virais. Dependendo do estágio em que se encontre a infecção viral, se mais prolongada, ela também aumenta o PCR. Então, o PCR ele tem que ser visto, não é que ele não seja bom, ele é bom, mas ele tem que ser visto com um juízo crítico, porque pode não ser apenas ele o elemento discriminador entre vírus e bactéria. Então, eu volto a citar a brilhante frase da noite da professora Rosemary, sentar do lado do paciente, fazer história clínica, exame físico, e são essas nuances citadas pelo paciente que vão nos ajudar a estabelecer um diagnóstico de precisão, inclusive de entrada de medicações no tempo certo, né? Me parece, doutor Ricardo e colegas, é que a gente tem um fator que dificulta na questão da Covid, né? Os outros vírus respiratórios, eles têm um período temporal de limitação, né, da infecção. Então, o indivíduo vai até 72, até 4 dias, 5 dias, o que se espera? Que ocorra de efervescência, e se houver uma piora, então a infecção é quase que certa como bacteriana. No SARS-CoV-2, a história natural ela é diferente, né? Ela é mais prolongada, e como ela se reveste de um processo inflamatório sistêmico muito exuberante, né? Essa linha, né, entre a continuidade da infecção viral ou o prolongamento da infecção viral e uma superposição de infecção bacteriana, uma superinfecção, ele é muito tênue, né? Uhum. E dificulta, na minha opinião, pelo menos os pacientes que eu tenho acompanhado, dificulta sobremaneira. Bom, esse é um desafio, de novo, né? A pergunta de $1 milhão, né? Você diferenciar infecção viral de bacteriana. Não é só a expectoração purulenta que faz isso, né? Então, é um conjunto, né, de fatores, é um quebra-cabeça, mas que na Covid-19, esse quebra-cabeça ele fica com muito mais peças, né? Então, é muito mais difícil de você montá-lo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, principalmente para quem não tem muita experiência, né, com PAC, e que agora, para nós também é novidade, né? Então, a gente começou, e talvez por isso use indiscriminado, né? O paciente não melhora a temperatura, não baixa a temperatura, ele continua dispneico, ele continua hipoxêmico, e o que é isso, né? A ânsia de fazer alguma coisa, então prescreve um antimicrobiano, ou troca, né, o antimicrobiano. Então, isso acho que é uma mensagem, não sei se vocês concordam, mas que a gente tem que lembrar. É um vírus muito diferente, né? Muito diferente de tudo aquilo que, isso já virou clichê, né? Mas é verdade, de tudo aquilo que nós tínhamos visto até então. Eu acho que, sem dúvida, e muitas vezes a gente se depara com esses quadros em Covid, não é incomum, em vez de mudar o antibiótico, se aumentar o corticoide, a febre desaparecer, né? Assim, Isso. não quero Também. entrar aqui no mérito dos trabalhos, né? Mas, assim, acho que não há muita dúvida que tem um paciente que faz essa recrudescência inflamatória, mesmo depois do 10º dia, e aquela
e aquela velha história, né, doutora Rosemary, do vírus e depois da infecção bacteriana secundária, né, Ricardo, em Covid, às vezes é só reinflamação secundária e não reinfecção. E os trabalhos estão mostrando realmente uma incidência de superinfecção bacteriana, né, menor do que a gente esperava, como o Staphylo aureus aconteceu no H1N1 e a história já mostrava em outros vírus, né? Mas eu vou, como estamos falando de clínica, eu vou fazer uma pergunta, então, que a doutora Irma está fazendo mais uma pergunta, sempre perguntas simples, perguntas fáceis. Quando um paciente com pneumonia adquirida na comunidade não evolui bem, o que a gente precisa olhar antes de trocar o antibiótico? Essa pergunta é boa. Poxa, essa daí... Bom, eu acho que vocês dois, né, já citaram aí que a mão não pode ficar muito nervosa, né? A gente precisa ter muita cautela, porque como o arsenal terapêutico é pequeno frente ao universo dos quadros de pneumonia, a gente precisa ter uma avaliação um pouco mais pormenorizada. Quer dizer, então, usar, por exemplo, como critério só a febre é arriscado, você pode errar muito, né? A respeito disso, né? Então, acho que tem que ser um conjunto de fatores. Eu acho que tem que amealhar junto ao paciente o acompanhamento, verificar como é que está o evoluir dos parâmetros clínicos, né? Os sinais vitais, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória, sim, exames, né? E aí sim a procalcitonina e o PCR vão nos ajudar a avaliar como é que está andando a resposta desse paciente ao antibiótico, a necessidade de uso maior ou menor de oxigênio. Então, eu acho que tem que haver aí, dentro desse cabeça citado pela professora Rose, né? Professora Rosemary, desculpa, um conjunto de fatores. A pneumonia nos encanta muito, né? A Comissão de Infecção Respiratória e Micose, acredito os pneumologistas, porque ela é clínica, né? Ela é a mais clínica das doenças respiratórias. Nós não temos... a gente trabalha muito com empirismo na pneumonia adquirida na comunidade. Então, se a gente não tiver como é que se diz? Se a gente não tiver acompanhamento desse paciente no dia a dia, a gente vai perder essa chance de fazer o acerto do diagnóstico. E aí foi citado por vocês a própria recrudescência, né, da infecção por Covid. As coisas podem não estar ligadas à infecção bacteriana, e sim uma resposta sistêmica, em que você entra com corticoide e resolve. E aí, certamente, a professora Rosemary e o professor André são aplaudidos de pé pelos alunos que os acompanham, né? Porque eles são pessoas que ficam ao pé da cama do paciente, como se fazia como se faz, né? Quando a gente lê pelas lições do professor William Osler, né? A medicina de beira de leito não deixou de existir, apesar de todo o arsenal terapêutico, arsenal diagnóstico, né, que temos aí à nossa disposição. Acho que lembrar que piora radiológica não indica, né, falência de tratamento, isso é uma coisa que sempre tem que ser dita, per se, né, isoladamente. O dado clínico é o mais importante, então o que o paciente refere para a gente se sentindo ou não melhor, talvez seja o melhor marcador, né, de boa evolução. Claro que a interação medicamentosa também pode ser responsável pela persistência de quadro febril. Então, são pacientes, às vezes, que vêm com uma polifarmácia, né, vêm super medicados. Naquele paciente que não é avaliado no ambiente hospitalar, a gente tem que ter certeza que ele está ingerindo o antimicrobiano, está ingerindo de forma correta. E, por fim, se ele não está com vômito e náusea, porque às vezes o paciente toma o antimicrobiano, né? E ele está com vômito, com náusea pelo uso de outras medicações. Então, a gente acha que ele está absorvendo a medicação e ele não está. Então, essas são etapas, na minha opinião, né, que clinicamente têm que ser seguidas, né? Uma vez isso resolvido, quer dizer, a resposta for afirmativa, ele está tomando, não está com vômito
e ele não está se sentindo melhor, então aí sim investigar o agente etiológico é importante, né? E aí avaliar, inclusive, a presença de outras morbidades, né, associadas, né, multimorbidades aí. Às vezes são pacientes diabéticos, às vezes são pacientes imunossuprimidos e que tem outro motivo. E naqueles internados não esquecer de infecção por via de acesso, né, endovenosa principalmente, que é um grande responsável por febre. Isso não é exclusivo da pneuma, é de clínico, né, mas a gente tem que lembrar. Então, às vezes, realmente é só aumentar o corticoide, né, André? Eu sou suspeito, não vou falar de corticoide aqui de novo, prometo. Okay. Mas eu só complementaria, professora Irma, que fez a pergunta, que é uma coisa que a gente vê, inclusive, quando a gente vai passar com os internos, com os residentes, assim, descompensação da causa da doença de base também não é incomum, né? Então, o paciente não está tratando uma pneumonia, de repente piora da hipoxemia, aí você vai ver, ele fez uma FA, tá com frequência de 120, não é porque está séptico, né? É porque está arrítmico. Então, assim, e a pneumonia adquirida na comunidade, ela é uma doença inflamatória sistêmica, né? E tem trabalho mostrando aí reinternação em 30 dias, que o paciente que ficou internado por descompensação cardiológica, então, descompensar placa, infarta, ter arritmia, né? Então, talvez também antes de trocar um antibiótico, observar se não tem uma descompensação da causa de base, uma IC descompensada, uma arritmia. Acho que isso é sempre legal da gente pensar. Mais uma pergunta fácil agora, o doutor Ricardo Correia, também nosso companheiro de consenso, sempre pergunta simples. Primeiro, parabeniza aos convidados pela discussão e aproveitar a discussão de etiologia viral diante desses novos testes multiplex, né? Esses testes agora que, inclusive, faz pesquisa molecular até de germes atípicos, alguns mais amplos, né? Qual que é a opinião de vocês sobre a incorporação desses testes na investigação de pacientes que são hospitalizados? Bom, vamos lá. Fácil essa. Eu acho que na prática clínica, como ferramenta diagnóstica, na prática clínica usual, eu acredito que ele não tenha utilidade. Primeiro, porque nós não temos antivirais, né, específicos para tratar esses agentes. Agora, em estudos epidemiológicos, eles têm o seu papel para a gente poder ver, né, qual é a real incidência e prevalência aí de infecções virais e bacterianas. De novo, né, você identificar um vírus ou identificar um fragmento, né, de vírus em teste molecular, na realidade, não é útil, né, se você não fizer o link com o quadro clínico desse paciente. Eu acredito que incorporar testes para identificação ou para afastar a infecção bacteriana seria mais útil. Então, o uso de antígeno urinário, por exemplo, para legionela, né? O uso de culturas, então, para afastar a causa bacteriana específica ou para diagnosticar agente etiológico específico, um tratamento direcionado, seria mais útil do ponto de vista de saúde pública do que você disponibilizar teste multiplex para todo mundo. Até porque a interpretação ela é extremamente difícil, não são testes, eles têm que ter um padrão muito bem controlado para você realmente não ter contaminação da amostra, enfim. Então, eu acredito que no âmbito de pesquisa, de teste, de pesquisa epidemiológica seriam úteis, mas para a prática clínica diária, eu investiria mais em estudos ou em testes diagnósticos para agentes bacterianos. Perfeito. Vamos mais uma aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma perspectiva dos novos antibióticos. O que deve aparecer por aí de novos antibióticos não para pneumonia hospitalar, né? Porque isso a gente já tem algumas coberturas para pseudomonas multiresistente, mas para pneumonia comunitária, tem alguma coisa nova aparecendo? Ou a gente ainda está
está com os antibióticos que estão na nossa mão aí há já alguns anos na prática clínica? Bom, eu creio que está havendo aí um investimento em alguns novos antibióticos que eu espero que eles fiquem guardados na gaveta e que não sejam liberados, porque, como eu disse, o arsenal terapêutico ele é escasso, mal utilizado, nós já discutimos isso hoje, essa noite, e acho que antibiótico tem que ser visto como algo estratégico, né? Portanto, guardado dentro de um rigor científico, né? Então, eu espero que esses novos antibióticos eles fiquem restritos a hospitais que lidem com doenças de alta complexidade, né? Os hospitais terciários e quaternários. Para a pneumonia comunitária, como você está apresentando aí, André, quer dizer, doutor André, eu acho que não tem nada, tem talvez as novas, alguma coisa no ramo das quinolonas, né? que eu tenha visto assim, para a pneumonia adquirida na comunidade. Há um investimento nesse sentido aí. E algumas novas penicilinas também. Agora, veja, nós estamos falando de novos antibióticos, nós tivemos há 2 anos um surto aí, um aumento dos casos de sífilis, né? E aí nós percebemos que o país não produzia penicilina cristalina. Tinha deixado de produzir penicilina cristalina com excelente antibiótico, não só para sífilis, como também para pneumonia comunitária grave, né? Então, eu assim espero que esses novos antibióticos fiquem na mão do doutor André e da doutora Rosemary, porque lidam com pacientes muito graves e tem um tom de usar de maneira judiciosa esses antibióticos. Eu não sei se é essa a sua resposta, André, eu acho que você tem a resposta, tenho certeza. Não sei o que a doutora Rose tem também a falar, mas... Os agentes, a pneumonia causada por germes, comunitária, né, causada por germes resistentes, ela tem uma incidência muito baixa, né? Então, o que a gente precisa, na minha opinião, não são, para a infecção comunitária, não são de novos antimicrobianos. A gente precisa de uso racional de antimicrobianos, né? E pensar naquele paciente com a infecção mais grave, uma terapia-alvo específica e sim identificar, né, o agente etiológico. Eu acho que essa é a grande pegada aí na pneumonia adquirida na comunidade, é o uso racional de antimicrobianos. Não só na pneumonia, né? Na realidade, o uso racional ele tem que ser, ele é premente, né? Ele tem que ser alcançado, porque senão a gente realmente vai precisar de muito antimicrobiano novo, né? Pela pressão de seleção de germes resistentes. Eu acho que é isso, às vezes a gente importa algumas coisas, eu acho que a discussão da nossa microbiota brasileira é muito importante, né? Então, a gente importa, por exemplo, antibiótico, mas a cobertura do Staphylococcus aureus, o quanto que é isso importante, talvez para a gente não seja tão importante nesse momento, né? Que bom, talvez em algum momento seja, nos Estados Unidos sem dúvida né? Mas eu acho que de novos antibióticos, realmente a gente tem alguns que surgiram, alguns anos atrás, e talvez umas novas quinolonas aparecendo para uso via oral com espectro, mas muito parecido também com os que a gente já tem agora, né? Eu queria fazer agora já são 9 da noite, eu queria fazer mais uma última pergunta, que é uma pergunta que também sempre surge, que é o quanto a gente precisa de utilizar exames de imagem no tratamento da pneumonia. Ou seja, a gente precisa se fiar no exame físico, a gente precisa necessariamente de um exame radiológico, e se a gente fizer o exame radiológico, qual é o exame que a gente vai fazer, se é uma tomografia ou um raio-x. E a professora Irma pergunta aqui qual que é o horizonte de tratamento de pneumonia comunitária sem realizar o teste para COVID, se alguém tem coragem de fazer isso. Ela está brincando aqui, como que a gente faz, como que a gente vai fazer para tratar a pneumonia sem um teste para COVID. Bom, em relação ao raio-x, o raio-x ele faz parte, né,
da tríade diagnóstica da pneumonia, né? Então, o raio-x, não a tomografia, né? Então, é exame clínico, né? É epidemiologia, é exame físico e raio-x. Porém, uma coisa que tem que ficar muito clara é que não se deve retardar o início do tratamento da pneumonia se não houver possibilidade de fazer radiografia de tórax. Então, ele faz parte, principalmente para avaliar extensão, para avaliar complicações e para avaliar a possibilidade de etiologias alternativas. Exemplo, presença de uma cavidade e inclinar o seu diagnóstico para uma tuberculose, por exemplo. Então, é muito importante que ele seja feito. Porém, você não deve retardar o início. A cada hora que você retarda o início do antimicrobiano, o seu paciente ganha percentual de mortalidade em 30 dias, né? Então, você, com o exame clínico e o exame físico, mais a história epidemiológica, você está autorizado a iniciar o tratamento. Solicita o raio-x, se ele não puder fazer para você ver na hora, inicia o tratamento e depois você pode avaliar essa radiografia de tórax. Então, faz parte, sim, quando disponível, sempre deve ser realizado, mas não deve ser motivo para atrasar o início do antimicrobiano. Eu estou inteiramente de acordo com a doutora Rose. Acho que para a pneumonia adquirida na comunidade, a radiografia tem o seu papel. É evidente que é isso aí, se não puder ser realizado, passe para a avaliação clínica do paciente. Agora, eu queria também reforçar a importância de, em alguns pacientes, você fazer o controle do tratamento dessa pneumonia. Existe um aforismo em pneumologia que é assim: pacientes acima de 40 anos, a gente tem o dever de fazer a radiografia de controle, porque a pneumonia pode ser a ponta do iceberg de um problema mais crítico. Por exemplo, um câncer de pulmão, que inclusive tem atingido pessoas cada vez em idades mais jovens, em faixas etárias mais jovens, e não fumantes. Então, é algo que a gente precisa ficar atento, né? E, além de, acho que a doutora Rosemary falou muito bem, a possibilidade de não ser uma pneumonia, sim ser um quadro de tuberculose. Afinal, é uma doença endêmica no nosso país. E, dependendo da apresentação radiológica, acho que a gente pode não pensar em COVID, né? Porque o COVID ele tem uma apresentação, não pelo raio-x de tórax, obviamente, mas ele tem uma apresentação bem específica, né? Ele pega a periferia, né, do pulmão, então, talvez, em algumas apresentações radiológicas de imagem, né, a gente possa descartar o COVID e não precisar pedir o exame para a COVID, né? Lembrar também, né, doutor Ricardo, que claro que o senhor sabe disso, o André sabe disso, mas talvez tenha residentes aí, alunos, né, assistindo, que a resolução radiológica ela é posterior à resolução clínica, né? E que ela pode levar, lembrar para os alunos, né? E que ela pode levar até 6 semanas na pneumonia de resolução lenta, por exemplo. Então, às vezes, você repetir é importante, com certeza, mas temporalmente existe um momento para você fazer esse raio-x de controle, né? E talvez ele seja após 6 semanas, né? Claro, se o paciente apresentar melhora clínica, né? Obviamente. Se persistir com a sintomatologia e com alteração do exame físico, se adianta, né? Esse controle, né? Então, só para lembrar os estudantes, né, para não achar, tá com problema, né, repete aí em 3 semanas, ainda tem lesão. Não, é esperado que tenha ainda, né, a resolução radiológica é mais lenta. Perfeito. Gente, super obrigado. Obrigado aos participantes que ficaram nessa quinta noite com a gente. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, doutora Rosemary. É um super prazer estar aqui junto à distância, perto da distância de vocês. Espero que ano que vem a gente consiga fazer todas essas discussões ao vivo. Mas, por outro lado, também acho que, sem dúvida, que a sociedade brasileira está conseguindo fazer excelentes discussões e está do lado de vocês aqui numa quinta-noite, e a gente consegue fazer isso de uma maneira virtual, que a gente não conseguiria de uma outra forma. Então, eu agradeço o convite da sociedade para moderar, para ter a honra de moderar com o doutor Ricardo, com a doutora Rosemary, agradecer a todo mundo que assistiu e convidá-los a se manter aqui presentes
nos talk shows e nos webinários da sociedade brasileira. Record